você já pensou sobre modelos de negócio? Eu sou Débora Gianotto e trouxe aqui para conversar sobre isso 3 especialistas da empresa Me Connect. Esse é o Cristiano, o Hugo e o Nelson. E esse é o podcast Gestão Sem Crise. Hoje nós vamos abordar vários assuntos, principalmente para quem está começando a empreender e quem está no começo do empreendedorismo. Então, esses são os assuntos que serão abordados aqui. E se eu fosse você, eu já pegava papel e caneta, porque vai ser uma verdadeira mentoria. E por que eu falo mentoria? Porque o Nelson, que está aqui hoje, ele é o meu mentor de negócios. Então, corra, pega papel e caneta, que nós vamos lhe entregar muita insights, sabedoria e conhecimento. Então, muito obrigada, meninos, por terem aceitado meu convite. Cris, Hugo, Nelson. Gente, eles vieram de muito longe. O Cris e o Nelson vieram de Rio Grande do Sul e o Hugo veio de Salvador. Olha o quanto que eu me sinto lisonjeada de tê-los aqui. Bom, meninos, eu vou chamá-los de meninos, tá? Porque eles moram no meu coração. Meninos, fiquem à vontade, a ordem para mim não importa, mas fala um pouquinho quem é Nelson, quem é Hugo e quem é Cristiano. Ô Débora, primeiro, satisfação de estar aqui contigo. É um prazer enorme, porque acompanhar a tua evolução é algo que toca a gente, né? Como tu falou, pô, Nelson é meu mentor. Na verdade, a gente começou com um mentorzão, que é o Joel, junto, e depois eu vim a te mentorar. E nada melhor do que para o mentor é tu ver o crescimento do teu mentorado. Então, obrigado pelo esse convite. Vai ser uma satisfação enorme trocar essas ideias contigo, para o teu público, né? Para eles aproveitarem esse conteúdo todo. Então, gente, eu sou o Nelson Neibert e eu me apresento sempre dizendo o seguinte: eu sou o pai da Brenda, Maiara e Eduarda, porque depois que aquelas crianças nasceram, eu só vivo em função delas, né? Mas eu sou um economista e contador, sou empresário, tenho alguns negócios, né? Sou investidor, escritor e tenho uma formação em economia e contabilidade. Mas o que eu gosto é o mundo do empreendedorismo, essa saga empreendedora que é desenvolver negócios no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Que legal. Vamos ao Hugo agora. Ele está um pouco tímido, mas daqui a pouco ele já se solta. Quero agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui, porque seu convite é uma ordem, né? Eu me chamo Hugo César, sou especialista em network da Me Connect e vim aqui também para aprender com você e com meu sócio, que conversar com o Nelson é assim em todos os lugares. É uma enciclopédia, né, Hugo? É uma enciclopédia, né? Tudo é aula com o Nelson, né? Tudo é aula com o Nelson. Eu também estou aqui como aluno. Vamos lá, agora é o Cris, é o mais tímido de todos, mas a gente tira informação dele. Primeiramente, eu queria agradecer a Débora. Fiquei feliz quando nós recebemos o convite e é impossível a gente negar um convite da Débora. Nos conhecemos dentro do IAP, de uma mentoria do Joel, e muita sinergia rolou desde lá, e hoje nós somos praticamente parceiros. Eu sou o Cristiano, eu sou formado em contabilidade, sou empreendedor. Há 25 anos eu e o Nelson estamos nessa caminhada, né? E queria dizer a mesma coisa que o Hugo. Nós estamos aqui sempre para aprender, né? Acho que vai ser bem legal esse podcast. A turma da Débora e quem assistir vai aprender muito, né? Como nós estamos aqui também para aprender. Acho que é isso. Nós somos eternos aprendizes da vida, né? Bom, meninos, vocês aqui têm uma startup, né, sobre ensinar, né, as questões de negócio, os modelos de negócio. E assim, o que hoje, né, um empreendedor, quando estiver começando na sua carreira, começando a empreender, o que ele não pode deixar de pensar, planejar, organizar, para que ele não tenha, que ele não caia, né, nos indicadores de quebrar empresa nos 2 primeiros anos. O que é necessário, que não pode ser negligenciado? Eu diria assim, primeiro é uma questão interna das pessoas, né? Porque o empreendedor tem que estar decidido a ser empreendedor.
tu que fez uma transição de CLT e daqui a pouco tu viu que tu teria que empreender, tu decidiu ser empreendedores. Porque as pessoas que só veem no empreendedorismo algo que não é uma decisão, na primeira dificuldade elas desistem. Então, primeiro, decidam ser empreendedores. Todos que decidiram e a partir daquele momento tomaram essa decisão irreversível, todos, mesmo com as dificuldades, se mantêm hoje no mercado. Então vamos para uma parte mais prática. A Débora já falou, peguem lá papel e caneta. Um empreendedor, ele tem que ter 3 coisas que são super importantes para ele e que fazem parte de um modelo de negócio. Qual é a primeira coisa? Ele tem que saber qual é a dor, qual é o problema ou a necessidade que ele resolve. Gente, não adianta fazer produto porque eu acho que resolve o meu problema. Ou porque eu acho que resolve o problema de um amigo. Eu tenho que fazer um produto que o mercado compre. Eu tenho que fazer um serviço que o mercado tenha necessidade. Então eu sempre digo assim, Débora, olha, primeira coisa, pega a tua ideia e coloca no papel. Como coloca no papel? Qual é a dor, problema ou necessidade do mercado eu resolvo? Ah, eu enxerguei isso. Legal. Então existe algo que eu posso resolver. Segundo, olha para o teu produto, olha para ele e diz assim, olha, hoje, vamos lá, quem já está empreendendo ou quem está começando? Quem está empreendendo, olha para o produto, olha para o mercado e vê se ele encaixa isso. Porque se não encaixar produto e mercado, não adianta. Tu vai ter um belo de um produto aqui bem definido e um mercado que não compra. Isso acontece muito, não é pouco, tá, gente? Um dos grandes fatores de fazer com que as empresas quebrem é que elas produzem, fazem produtos, fazem serviços maravilhosos da porta para dentro e pouco se utiliza da porta para fora, né? Pouco se identifica aqui. E o terceiro ponto, comunicação. Porque não adianta eu ter um produto bem feito, não adianta eu ter um serviço bem estabelecido, eu tenho um mercado que compra esse produto se eu não comunico ele. É a mesma coisa que dizer assim, quem é o Nelson Neibert? Se eu não me apresentar, ninguém sabe. Então, comunicar é isso, é apresentar o teu produto de forma que tu mostre benefícios para quem está comprando, né? Teu cliente ideal. Vamos usar as palavras corretas. Cliente ideal, quem abre carteira, quem compra o produto que tu tem. Então, Débora, quem está começando, ou até mesmo quem já está empreendendo, pode pegar o produto e olhar o mercado, se o público-alvo que ele tem e se essas coisas encaixam. Encaixam, beleza. Depois trabalha a comunicação para que esses 2 eixos possam se falar. Isto é um negócio. Isso é plotar uma ideia dentro de um negócio. Ah, interessante. Eu vejo que um dos grandes erros que a maioria faz, e eu me incluo nisso porque eu já quebrei uma vez, eu já empreendi uma vez, e eu fui numa modinha, Nelson. Era a época da esmalteria, sabe, em 2011. Eu tô cansada do CLT, eu vou empreender, tá na moda esmalteria. Abri uma esmalteria, não tinha competência nenhuma para isso, não sabia fazer, não era o meu core do negócio, não estava dentro das minhas competências. Abri e em um ano, entrei na estatística, né? Em um ano eu quebrei. Você acha que isso é uma questão importante também? Ou eu tive o azar? Tem que ter uma competência, um conhecimento em cima daquele negócio que eu vou abrir ou não? Muito, muito, Débora. Existem 2 níveis de conhecimento. O primeiro é o nível básico de conhecimento, que é para mim poder aplicar ele. E o segundo nível é aquele no qual eu, após passar do básico, eu tenho um conhecimento maior. Vamos lá. Quando eu estou iniciando o negócio, tu iniciou a esmalteria, tu tinha um conhecimento básico. O que é o básico? Tu sabia que tinha mulheres que utilizavam daquele serviço, que tinha uma dor que tu poderia resolver, e tu tinha um produto que estava definido para isso também. Então, quando tu falava nesse mercado sobre isso, tu resolvia. Só que isso não é só isso que é um negócio. Um negócio também tem 3 eixos também que eu falo sempre que tem que ser desenvolvido. Tu tem que ter a competência de aprender com o mercado. Talvez, Débora, quando tu atendeste essas mulheres, tu não conseguiu entender qual era a dor realmente que elas tinham. Às vezes não é fazer unha, às vezes é ter alguém para conversar. Às vezes não é só ir lá e escolher o melhor esmalte ou algo desse tipo. Às vezes se busca outras coisas que tu tem que apresentar. A segunda questão, tem que se entender, gente, básico de finanças. Não tem como fugir disso. E isso quebra muita empresa. Por quê? Tu tem que saber o que entra, o que tu paga de imposto, o que tu tem de custo e quanto que sobra. Porque se tu olhar que tu gera muita receita e o que sobra, que o teu resultado é muito pequeno, vai acontecer aquilo que acontece com a maioria dos empreendedores. Eu trabalho e não ganho dinheiro. O esforço está sendo feito e direcionado para algo errado.
Então, olhem isso, entendam de finanças básicas. Gente, mas finanças básicas, quando eu estou falando, Débora, o que eu cobro é mais. O que sai é menos. E o resultado é aquilo que faz com que eu atinja a satisfação ou não atinja a satisfação. E o terceiro eixo é que a gente tem muita informação hoje. E o empreendedor, talvez tenha acontecido isso contigo, mas eu vejo vários que acontece isso. A gente tem muita informação, mas é muita informação aleatória na internet. Curadoria, gente. Curadoria. Não dá para fazer tudo que se fala lá. Então eu tenho que saber o seguinte. Eu tô aqui para onde eu quero ir. Eu tenho que ter um caminho, eu tenho que ter uma rota para seguir. Nessa rota que eu determinei, o que eu tenho que ver? Produto e serviço. Eu tenho que ver finanças para ver se eu estou sim realmente gerando resultado, porque não pode um negócio... existe uma mística no mercado que diz assim, empreendedor não precisa ganhar dinheiro no início. Precisa sim, todos nós temos que ganhar. Sabe por quê? Não é uma questão técnica de recurso, é uma questão psicológica. Porque se a gente não vê resultado, nem que seja pequeno, a gente começa a criar psicologicamente bloqueios e barreiras para aquilo que a gente poderia ser melhor dentro do negócio que montou. Então vocês têm que cuidar disso. Tem sim, tem que entender de pessoas. Tu, Débora, é uma pessoa muito especializada nisso, entender de pessoas, cuidar de pessoas. A primeira pessoa que a gente cuida no negócio é nós mesmos. As pessoas esquecem isso, né? Eu até falo, quando eu vou palestrar ou vou dar aula, eu digo assim, gente, tira essa questão que o mercado fala de que empreendedor vive só de lucro e coloca lá o quanto tu precisa para sobrevivência dentro do teu fluxo de caixa, dentro do teu custo, porque senão tu nunca vai ter cabeça. E eu até brinco, né? Tu perde a sanidade mental porque tu não gera recurso para ti mesmo. Tu imagina chegar em casa, ser um pai de família, chegar em casa, olhar para minhas 3 filhas, que eu quando eu me apresentei, eu falei, e eu não poder dar o básico para elas. Então, tem coisas que tem que ser feita essa curadoria e eles têm que entender. Então, vamos lá. Para o público que está nos ouvindo hoje, gente, tem que entender muito do teu produto, tem que entender muito do teu mercado, de quem tu está atendendo, e tu tem que ter o básico de gestão, que é a gestão financeira. Com isso, tu consegue, pelo menos, ter uma visão de que pode acontecer, Débora, e acontece às vezes, não é isso que eu quero fazer, mas aí tu não fica endividado. Sim. Ou tu descobrir lá na frente que não era isso que tu queria fazer, ou que não era isso que dava resultado e tu tem uma dívida. Gente, empreendedor endividado é família endividada. Seguindo essa linha de raciocínio, então, Nelson, primeiro a pessoa se paga. É o chamado prolabore, né? O empresário tem prolabore e não tem salário, né? Então, assim, ele se paga e depois ele vai fazendo o pagamento das outras coisas, né? Fornecedor, tudo. E depois a última linha é o lucro, tá? E esse lucro, eu vejo muitas pessoas pegando esse lucro e torrando esse lucro, pessoa física, né? Não separa contar pessoa física e pessoa jurídica. Sim. O lucro, ele tem que ser reinvestido, porque senão a empresa também não consegue crescer, não consegue evoluir, né, Nelson? Não, perfeito. Lembra que eu falei que é uma jornada? E tu te determina a sair desse ponto para ir para esse ponto. Okay. Para chegar aqui, tem algumas condições que são aceitas pelo mercado. E uma das condições é estar em constante crescimento. É estar em constante inovando naquilo que tu está fazendo, e tudo isso requer recurso. Como que o empreendedor aprende isso, tá? E eu fui aquele pequeno empreendedor, hoje, graças a Deus, tenho bons negócios e sou investidor, mas quando eu tinha esse pequeno negócio, chegava no final do mês, o Cris está aqui e ele confirma isso para mim. A gente gerava um valor, pegava e dividia uma parte pequena para nós, porque a gente tinha família, e uma parte a gente deixava no negócio. Isso a gente fez por 10 anos. Por quê? Porque essa parte que a gente deixava no negócio, a gente multiplicava no próximo mês por 2. No próximo semestre por 10. E assim a gente ia fazendo. Então, não se iludam e não caiam naquela máxima de que quem empreende fica rico. É uma minoria muito pequena. A maioria de nós, no começo do empreendedorismo, Débora, trabalha para pagar aquilo que é o básico da nossa subsistência. Exatamente. E aquilo que sobra tem que ser reserva de contingência. Para quê? Para crescimento, para qualquer problema que der. A pandemia foi um ensinamento muito grande. Sim. Por quê? Mais de 70% dos pequenos empreendedores quebraram porque... E olha que geraram lucro ao longo da sua vida, mas gastaram o lucro.
não pensaram na contingência. Claro, ninguém ia adivinhar que ia acontecer uma pandemia, mas poderia ter uma política econômica que trocasse preço, poderia ter um mercado que hoje, vamos lá, os bens de consumo ou serviço, as pessoas, por terem mais informação, elas estão mudando muito rapidamente o comportamento de consumo delas. Então aquilo que há 2 anos atrás era um comportamento de consumo, talvez agora seja o momento da curva que ele se modificou. E aí eu não tenho dinheiro para fazer uma inovação no meu negócio, eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa desse tipo. Resumindo tudo isso, o lucro, gente, é bacana, é sinal de que o meu esforço está dando certo. Mas no começo de qualquer jornada, ele tem que ser reserva de capital ou investimento em crescimento. Eu falei para vocês que ia ser um mestrado isso daqui, eu não disse? Não tem como não ouvir, é uma aula, não é mesmo? E assim, se vocês seguirem todos esses conselhos, porque eu sigo, porque ele é o meu mentor, vocês vão ter erros, vão ter desafios, vão ter dificuldades, mas você e vocês vão conseguir enxergar uma luz para que você possa continuar caminhando, tá? Aqui não existe atalho, não existe a bala de prata, existe a realidade. É isso que é o mundo do empreendedorismo, quem está começando, tá? É desafios atrás do outro, mas a gente consegue superar, tá? Nelson, você falou bastante sobre essas questões de investimento e assim, a gente está num boom agora da inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial qual vai ser o impacto da inteligência artificial para nós que estamos começando ao mundo do empreendedorismo agora? O que a gente precisa olhar? Qual é o norte que a gente precisa falar assim, nossa, eu preciso olhar para isso para ter menos impacto? Porque impacto nós sabemos que vamos ter, né? Se a gente não tiver atualizado. Mas aonde a gente olha? Onde que a gente consegue enxergar e assim, falar assim, preciso olhar para isso para sofrer menos. Boa. A gente tem que começar, como eu gosto de falar, o básico. Primeiro eu tenho que entender o que é inteligência artificial. Há uma discussão muito grande sobre inteligência artificial, e aí tem uma corrente que diz que nós vamos perder emprego, tem uma corrente que diz que a inteligência artificial vai dominar o mundo, tem várias correntes Sim. que falam várias coisas. Mas quando tu para olhar a inteligência artificial, ela é só mais uma tecnologia que vem no mercado com um tamanho maior de consciência. Porque se a gente for pensar, a gente tem várias IAs que a gente já utilizava durante a vida da gente e que já tinham uma semi-inteligência. É isso. E a IA vem para nos ajudar. Vamos lá, como empreendedor. Vamos pensar como empreendedores, tá? Quando eu estou vendo que existe uma tendência muito grande, muito forte, ao longo do tempo, de que esse assunto seja a pauta, eu tenho que começar a entender ele desde o básico. O que acontece com as pessoas? Elas, de repente, elas viram o assunto. O empreendedor, ele está cuidando dele há muito tempo. Eu vejo falar de IA há 15 anos. Faz 15 anos que eu vejo falar disso. Por isso que eu digo, olha, a IA já foi inserida em muita coisa que a gente não se dá conta, mas ela já está aí no nosso dia a dia há muito tempo. Só que agora ela chegou para ficar. Quando ela chegou para ficar, o empreendedor e o pequeno empreendedor, por favor, não cometa esse erro. Sai correndo para que ela resolva alguma coisa da tua vida. Não vai. Tu vai ter que olhar para ela, entender como ela funciona, olhar para o teu negócio, lembra? Produto, mercado e comunicação. Olhar para esses eixos e dizer assim, onde eu encaixo ela? O que eu faço com ela? Só que, gente, como qualquer coisa na vida da gente, tem uma curva de aprendizado. Uhum. Eu não sou um cara maduro para direcionar IA em muita coisa. Na MeConnect tem, porque pela natureza tecnológica da MeConnect, a gente já vinha pensando em inteligência artificial. Agora, lá nos meus escritórios, né, que a gente tem escritórios de consultoria, eu uso a IA como meio, ela não é como fim, mas já uso ela há algum tempo. Então eu consegui fazer uma curva de aprendizado. Mas, gente, eu estou muito longe de entender todos os benefícios e todos os malefícios da IA. Para o pequeno empreendedor, para o que está começando ou quem está empreendendo, importante, não se frustre com essas questões relacionadas a eu tenho pouco conhecimento. Gente, está todos nós numa curva de conhecimento. Agora, uma vez que tu sabe sobre isso, sabe da importância disso e sabe que o futuro, isso é algo que vai ser exponencial na vida de todos nós, tu não pode fechar os olhos, tu não pode deixar de acompanhar isso. Agora, não fique apavorado, porque tem muito empresário que está no mesmo ponto que tu está.
Então, eu sempre digo assim, é que as coisas não acontecem naquele momento, é que a gente acaba vendo ela mais vezes naquele momento. E o empreendedor, ele tem que estar atento a essas mudanças. Eu já acompanho várias coisas que se tornaram realidade, e talvez até por uma questão da pandemia foram aceleradas, há muito tempo. Há muito tempo eu vejo isso no mercado, eu vejo isso entrando de uma forma gradativa. O problema do empreendedor é que ele não reserva um tempo da vida dele para ver as novidades. Ah, Nelson, mas a minha vida é trabalhando o tempo todo. Aonde está o teu esforço inteligente? Onde é que tu coloca o esforço inteligente? Sobrar tempo para ver coisas que são importantes para o meu negócio e talvez para o futuro do meu negócio é uma questão de direcionamento de energia para aquilo que eu estou fazendo. Exemplo. É tão importante quanto trabalhar, né, Nelson? Tirar um tempo para estudar, né? Muito. Tanto quanto, para não ficar desatualizado, né? É porque a transformação das coisas hoje é muito mais rápida, né, Débora? Nossa, boa, a velocidade né? das coisas. Lembra que eu falei agora há pouco, assim, tipo, se tinha uma ideia de curva de mudança de comportamento de consumo em 6 anos, 7 anos. Hoje é menos de 3 anos. Uhum. Por quê? Porque a informação está dada, as pessoas estão evoluindo de uma forma muito rápida. A gente tem... Isso aqui tem informação... O que tu quiser está aqui dentro do teu celular, está aqui na tua base de internet, então a gente está mudando muito rápido. Então o empreendedor que não entender isso, ele vai ser aquele empreendedor que lá na frente vai tomar a surpresa, é isso a palavra mesmo, vai tomar a surpresa de que chegou a IA. E a IA já está aí no mercado há algum tempo, sendo desenvolvida e vindo à tona. Porque ela chega num determinado momento. Eu gosto de usar um exemplo assim, Débora. Hoje, o Flávio Augusto é um cara bilionário. Mas ele não chegou hoje. Ele é um cara que está há 30 anos nesse mercado. Na trajetória, só que né? hoje ele ficou em evidência. A IA é a mesma coisa. Uhum. E várias outras tecnologias é a mesma coisa. Elas não aconteceram ontem. O Facebook não aconteceu hoje. O Instagram não aconteceu hoje. Tudo tem uma curva. O que nós temos como responsabilidade de empreendedores? E não importa o tamanho. O tamanho é desculpa. A gente tem que estar atento nessas coisas que estão acontecendo. E a gente também não pode cair na loucura de achar, agora eu vou morrer por causa disso. Não, não vai. Mas o mais rápido possível, tu vem para essa curva de aprendizado e acompanha ela, porque ela vai fazer uma diferença lá na frente. Pessoal, não se assustem, pegando aí, né, o gancho da conversa do Nelson, porque eu vou dar um exemplo. Pode ser que algumas pessoas não saibam o que é datilografia, mas é uma máquina de escrever que a gente datilografava, né? Já denuncia a idade, todos aqui sabem, né? Então, assim, lá atrás, há uns 20, 30 anos atrás, a gente precisava, para ter emprego, um curso de datilografia. Então, você não tinha emprego se você não tivesse esse curso. Hoje, não existe mais datilografia. E o mundo acontece. Então, assim, deixam de existir alguns cargos para serem criados outros. E a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Ela vai deixar de ter alguns cargos e vão ser criados outros. Existe uma estatística, não sei se é verdade ou não, né? O tempo nos dirá que 80% dos cargos que existem hoje vão deixar de existir daqui a 5 anos, mas vão ser criados outros. Então, assim, é o quanto eu vou me especializar, me capacitar para que quando chegarem a necessidade desses cargos, eu estar apta. Lembrando que a oportunidade, ela passa por nós. E se nós tivermos estivermos capacitados para enxergar essa oportunidade, a gente vai continuar tendo empregabilidade. Então, assim, só depende da gente saber se a gente vai estar empregado amanhã ou não. E não é a inteligência artificial que vai determinar isso. É você se capacitando. Né? Débora, e tu falando agora disso aí, é verdade. Não só no mundo de empreendedorismo. A minha mãe é uma. Ela diz, mas o banco tem que ir no caixa, não se vai mais a banco, mãe. Não se vai. Eu falei para ela criar Pix, que é muito complicado, Então, assim, a inteligência artificial, ela já vem há algum tempo. Sim. Eu tenho uma amiga minha que trabalha no banco, e há 5 anos, uns 8 anos atrás, eu falei para ela, digo, olha só, te atualiza, banco é bom de trabalhar, mas banco hoje é vendas, banco. E outra coisa, banco vai deixar de existir. Hoje ninguém mais vai a banco. E depois ali que eu falei, começou os bancos fechar, banco e tá hoje... aqui agora, né? Isso mesmo. O banco tá aqui, ó. Então, assim, ó, ela falou pra mim, falei com ela o ano passado,
Ela, Cris, tu me falou para me atualizar, não sei o quê. E as agências fechando. Então vai deixar de existir algumas coisas, né? Como o banco hoje está dentro do nosso celular. Sim. Mas nós temos que estar atualizado. Hoje você não precisa nem mais de cartão. Exatamente. Cartão digital, você põe o celular, Encostou. Isso aí. Gente, olha que sotaque gostoso. Bah! Ai, que lindo. Eu sou apaixonada por sotaque, tá? Então, todos os sotaques eu amo. em poucas palavras, né? Sempre se atualizar Sempre. ao mercado. Sempre. Sempre se atualizar ao mercado. Porque eu falo assim, ó, se você estiver parado, você já está declinando, né? Porque o mundo está muito veloz, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a Me Connect. O que a Me Connect faz? O que é modelo de negócio? Explica pra gente o que é modelo de negócio. Existem quantos tipos de modelo de negócio? O que é tudo isso, Nelson? Legal. Nelson não, os meninos, né? Aqui é... Porque, gente, olha, eles são sócios. E por que eles são sócios? Cada um tem uma competência. O Cris é mais financeiro. O Hugo é relacionamento. E o Nelson é todas as questões econômicas, as questões financeiras, contábeis. Então, por isso que eles são sócios. Eles se complementam. E tem o Lucas também, que não está aqui, que ele é o nosso gêniozinho, né? Nossa, por quê? Que é meu amigo também. Que faz toda a parte de software, hardware, né? Inteligência artificial, desenvolvimento deste aplicativo que os meninos vão explicar para a gente e no qual eu sou investidora dessa empresa de tanto que eu acredito nela. Mas vamos lá, meninos, o que é Me Connect, o que é modelo de negócio, o que é tudo isso? Explica pra gente. Tá, vamos começar assim, ó. Lembra que eu falei pra todo mundo que tu tem que descobrir um problema no mercado? Certo. O Me Connect não é diferente disso. Fazem 15 anos que a gente acompanha uma estatística muito cruel pro pequeno empreendedor, pro meio, o micro, o empreendedor individual. A cada 10 empresas que abrem no Brasil, 3 fecham antes de um ano. Quando tem essa estatística no jornal, todo mundo olha do ponto de vista econômico. A economia perde X milhões de empresas. Eu olho para famílias. Eu sempre olhei do ponto de vista social, porque são 3 famílias que ficaram endividadas. Porque ninguém fecha um negócio, gente. Ninguém quebra um negócio, tipo, eu parei de fazer, vou lá, vou pagar todas as coisas. Não, o cara quando vê, ele está quebrado. Isso são famílias. Então a gente acompanha, né, durante todos esses anos, essa estatística cruel. E quando tu olha para a estatística, voltei no problema, eu vou ensinar um modelo de negócio para vocês vão gravar isso. Quando eu volto para a estatística, eu olho o seguinte, eu tenho 4 tendências que levam a acontecer isso. Qual é a primeira? Não se tem a cultura do modelo de negócio no país. Porque o que é um modelo de negócio? É pegar a tua ideia e colocar no papel. Isso é um modelo de negócio. Claro que ele tem regras estabelecidas, mas é pegar a tua ideia de negócio e colocar no papel. Então as pessoas têm um número muito grande, pessoas que não partem para o investimento fazendo um modelo de negócio. A Débora, quando montou a esmalteria, ela viu que existia um modelo, eu vou aplicar esse modelo. Mas ela não parou para sentar e olhar e ver qual era a ideia desse modelo. Nada. E existem milhões de Déboras que fazem isso. A segunda questão, não se planejam. Por quê? Porque é difícil planejar assim. Como é que eu vou criar meta? O que é meta? Uns dizem que eu tenho que ter meta arrojada, outros dizem que eu tenho que ter metas menores e tal. Então, acaba confundindo. A terceira, a gente, por um problema básico de educação no país, a gente não tem finanças na escola. Então, isso é um problema estrutural do país. A gente não tem finanças na escola. Vai na Europa, vai nos Estados Unidos, vai no Canadá, tu tem finanças básicas na escola. Então, as pessoas não têm nenhum conhecimento de finanças. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava falando, o que entra é mais, o que sai é menos, e aqui é resultado? Não é porque eu acho que vocês não têm esse conhecimento. É porque uma maioria muito grande não tem e quebram por causa disso. E o quarto componente é misturar conta pessoal com conta familiar. E sabe por que existe essa mistura? Porque não fazem aquilo que a gente falou, Débora. Cria o prolabore de subsistência. Gente, não cria um valor para ficar rico, mas um valor que tu possa, final de semana, respirar. Tu não vai no cinema, beleza, não tá sobrando dinheiro pro cinema, mas tu tá com a comida na mesa, teus filhos estão com o lanchinho deles comprado, o colégio tá pago, sabe? Coisas desse tipo que são simples pro empreendedor. Então vamos lá, cada 10 que abrem, 3 fecham no primeiro ano e no segundo mais 5. Então nós estamos falando de 80% das empresas fecham, das pequenas empresas. E a gente tem esses 4 problemas. Quando a gente olhou para isso, disse, cara, a gente viveu isso a vida toda.
Porque o nosso primeiro grande negócio, meu e do Cris, foi uma consultoria que a gente tem até hoje, que é a mais forte que a gente tem. Ela está com 20 anos de consultoria. E a gente passou por isso, a gente viu isso acontecer. Então a gente pensou assim, cara, como é que eu ajudo o pequeno empreendedor, o micro, o MEI aí que está me ouvindo, o microempreendedor, a passar essa primeira fase? Então a gente pensou o seguinte, nós temos que criar ferramentas com inteligência artificiais, com coisas que possam ajudar. Então a MiConnect, ela nasceu desse problema de mercado. Aquilo que eu falei para vocês é o que nos gerou um modelo de negócio. E aí a gente foi fazer o produto. Olha só, falei de mercado, expliquei problema para vocês, falei o que estava acontecendo nesse mercado. Ok, como eu soluciono isso? Eu fui lá nós fomos lá e criamos uma plataforma. O que é a MiConnect? Ela tem uma inteligência que ajuda o empreendedor, Débora. Primeiro, ele fazer uma trajetória através de 15 perguntas e a gente gera 13 hipóteses de modelo de negócio. Por quê? 90% dos modelos de negócio do mundo estão calçados em 50 tipos. Olha só, eu estou falando de grandes a pequenas empresas, tá? Isso é um estudo da Universidade de St. Gallen, na Suíça, que fez um grande apanhado de modelos de negócio do mundo, desde as grandes até as pequenas empresas. Identificaram que 90% usam só 50 modelos. Nós entendemos os 50 modelos e jogamos para dentro da plataforma. E a partir disso a gente criou uma inteligência que, através dessa roteirização de perguntas, a gente gera e mostra pela primeira vez para o empreendedor o que é um modelo de negócio. Então a gente gera 13 hipóteses. Só que isso não era o suficiente. Não adianta esse cara só saber que isso existe e ele não trabalhar o resto. O que a gente fez? A gente gamificou uma jornada de modelo de negócio. Então nós criamos um ambiente no qual ele entra lá, faz as perguntas, entende, esse modelo é o possível para mim, e ele entra para uma segunda etapa, que a gente chama de jornada de modelo de negócio. Que é o quê? A gente ajuda ele a fazer todo o modelo, a gente ajuda ele a construir o modelo dele. Ele é uma jornada reflexiva. Por quê? Porque vocês vão entrar lá, vocês vão ter vídeos, que foi o que gravei no começo, parece que eu tô dormindo, mas eu não tô, tá? Depois quando roda o vídeo, eu tô falante. Ele sai de olho fechadinho assim. Isso, Por isso que parece que ele tá dormindo. Todos, Débora, no começo parece que eu tô dormindo. Mas ele começa por um vídeo, ele tem uma roteirização, que é vídeo, e-book, saiba mais, a gente dá toda a explicação sobre cada etapa do modelo de negócio. E ele tem lá perguntas reflexivas, porque não sou eu que monto o modelo, eu posso gerar a reflexão no empreendedor. Então ele vai lá e monta o modelo dele. A gente entendeu que isso servia para colocar a ideia no papel, certo? Primeiro problema que eu falei, um dos primeiras relações com o problema. A gente entendeu o seguinte, como é que eu faço esse cara também ter outras ferramentas que vai ajudar ele? Então a gente começou, dentro da jornada, a automatizar algumas coisas. Então a jornada possibilita para ele automatizar um plano de ação. Lembra do terceiro item? Planejamento. Planejamento é difícil escolher meta, é difícil decidir meta. Então a gente decidiu pelo empreendedor. O que a gente fez? Esses dados plotados no modelo de negócio, a gente gera um plano de ação de equilíbrio. E diz para o empreendedor assim, para te pagar as contas que tu mesmo padronizou, tu mesmo personalizou, dentro do modelo de negócio, tu tem que vender 15 quantidades desse produto, tantos desse serviço e tal. Se tu vender isso são metas estabelecidas, metas de equilíbrio. Eu não preciso ficar pensando quais as metas, eu tenho que pensar em como que eu vendo. Então a gente já ajuda ele a pensar o seguinte, cara, eu tenho que vender 11 produtos para pagar essa conta. Então a gente já fez o planejamento para ele, tudo isso automatizado e com inteligência. Ele não fez nada, é nós que damos esse número para ele, porque eu imputo informação e ele vai gerar o ponto de equilíbrio, onde vai... Ele vai gerar tudo para ti. Ele vai. E é tudo na jornada do modelo de negócio. Isso, foi exatamente o que o Nelson falou. A gente fez isso para facilitar para o empreendedor. Ele só vai ter que botar os dados que ele colocar lá, a inteligência faz todinho o cálculo e no final ela te dá o resultado do que tu precisa por mês para te ter o teu ponto de equilíbrio. A gente fez para facilitar mesmo. Nada de mexer em Excel, nada de fazer conta, não. A plataforma ela faz tudo isso. Só tu imputando os teus dados lá dentro. E aí essa é a segunda ferramenta. Então vamos lá, a gente já tem uma primeira ferramenta que é a concepção de ideia no papel, que é o modelo de negócio. A segunda é um plano de ação. A terceira é um fluxo de caixa, personalizado pelo próprio empreendedor. Porque quando ele me diz quais os custos que ele tem lá, referente ao negócio dele, que eu mostro para ele, eu gero o fluxo de caixa. A quarta ferramenta, Débora,
é um dashboard de indicadores simples. Por quê? Para ele saber o quanto que é o custo de produto que ele tem, quanto é que é o que falta para ele fechar o pagamento dos custos. Tem vários indicadores que são tanto de gráficos quanto de números. E ali nesse dashboard é interessante porque ele tem a tua situação mensal e a tua situação anual. Para quem não sabe o que é dashboard, são gráficos, tá? Que ao eu inserir as informações, eles vão fazendo a alteração. É onde vai mostrar se você está bem, não está bem, entendeu? Então, assim, é um painel de indicadores. É uma apresentação dos seus números através de gráficos. É um coração. Se começar a bater devagarzinho, assim, tá ficando ruim. Se começar a bater forte, grandes emoções. Isso está tudo automatizado. Então, vamos lá. Tem 4 ferramentas essenciais para o empreendedor que ajudam eles a resolver. Primeiro, organiza a ideia no modelo de negócio. Segundo, gera um plano de ação, execução na veia. Sabe por quê, gente? Empreendedor tem que vender por 3 motivos. Olha que legal, por que o plano de ação ele é assim? Porque tem 3 questões que são importantes para o empreendedor quando ele está começando. Vender. Vender gera receita, vender melhora produto e serviço e vender faz com que tu entenda o teu público melhor. Então, ele tem um plano de ação que é uma execução. Tá lá, tá pronto, sabe quanto tu tem que vender. Ele tem uma terceira ferramenta que é o fluxo de caixa, que a gente chama que é controle. Quando o teu fluxo de caixa tu rodou o fluxo de caixa, tu já sabe quais são os resultados que tu tem. A cada venda que tu fizer, ele vai se alterando. Então, tu tem um controle das tuas finanças. E o último, sim, o painel de indicadores, ele serve para te olhar e dizer, opa, eu tenho que fazer o quê? Melhorar a estratégia. Então, ele te dá um acompanhamento do que está acontecendo contigo. E tudo isso, gente, pensado de forma automática. Tudo isso automatizado. Então, a gente entrega organização com modelo de negócio, a gente entrega um plano de ação que é execução, a gente entrega um fluxo de caixa que é de controle e um dashboard ou painel de indicadores que é para acompanhamento e estratégia. Isso é uma gestão. Aí a gente poderia aqui falar sobre várias coisas da gestão, mas isso é a gestão. O meu modelo de negócio não está indo bem, volta, a plataforma está lá à tua disposição, volta lá e mexe no modelo de negócio. Pô, eu não estou conseguindo vender, tu começa a pensar sobre o negócio. E outra plataforma, tu pode mexer nela no celular. Tu pode mexer ela no computador. Ela está pronta para o teu dia a dia. Então, hoje, o empreendedor que diz assim, mas eu não tenho nem gestão. Tu não precisa. Tu pode ser o exército de um homem só. Tu tem que ter uma plataforma dessa. Tu tem que estar plotado na... Então, a MeConnect é uma plataforma para ajudar o empreendedor que está iniciando, quem já está empreendendo e não gera resultado e quem está com várias dificuldades nesse sentido. E aí, Débora, eu não te contei, tu é investidora, mas eu não te contei isso, mas a gente tem uma novidade. A gente já começou a atender algumas empresas e entender que há uma necessidade da plataforma gerar um fluxo de caixa familiar. Então, nós começamos a construir um fluxo de caixa dentro da própria plataforma para que o empreendedor tenha as contas dele lá estabelecidas. Então, as contas pessoa jurídica e a conta pessoa física. Porque aí, o que ele pode fazer? Ele sabendo dessas contas, ela pode virar o custo de prolabore dele. Legal. Então, ele começa a raciocinar. Lembra que eu falei que ele mistura a conta pessoal? Então, a gente separou dentro da própria plataforma. A gente está separando, que é uma... Deve estar aí, daqui um mês e meio, está disponível dentro da plataforma. Outra coisa que é legal, gente, a plataforma, depois a Débora pode até passar para vocês, ela tem 45 dias free. Para o cara desenhar o modelo de negócio dele, para o cara fazer a gestão dele, para ele utilizar ela. Vocês estão prestando atenção no que o Nelson acabou de falar? Eu não, porque eu já sou investidora, eu já tenho meu acesso, né? Mas assim, vocês que estão nos ouvindo, vocês têm 45 dias gratuitos para testar essa plataforma. Então, assim, o que vocês estão fazendo aí que não estão nessa plataforma ainda? Você vai, o quanto de ganho, o quanto de informação, o quanto que essa plataforma vai fazer você enxergar o seu negócio, como ele está e para onde ele pode ir sendo saudável. Então, assim, saiam da agora desse podcast, termina de ouvir e depois você sai daqui, vai lá, entra no site, que eu vou deixar aqui também para vocês e acessem isso daí e utilizem. Porque depois dos 45 dias, é um valor muito acessível e vai fazer com que o seu negócio prospere. Então, depois do podcast, vocês vão lá,
e acesse a plataforma para usá-los, ok? É a tarefa de hoje. E Débora, tem uma coisa e outra legal. coisa, né? Só Fala, aproveitando que a Débora falou, não é valor mensal, tá? É um valor que tu paga, tu tem a plataforma durante um ano. Tu pode parcelar aí em 12 vezes no cartão. Não existe mensalidade. Isso. Tu tem um ano para te trabalhar nela. Ouviram, né? Tem como a gente gerar um QR Code depois? Ah, tem. eu posso gerar um QR Code. A gente gera um QR Code e daí a gente faz tudo isso para vocês, tá? Deixa eu só falar uma coisa, Débora, que eu acho que é legal, assim. Na concepção da plataforma, a gente sempre olhou para o pequeno empreendedor com todas as dificuldades que ele tem. E quando tu olha que ele tem dificuldade, tu pensa assim, pô, é um valor baixo, mas é um valor que talvez pese para alguns microempreendedores. Uhum. Então, gente, a gente já lançou a comunidade Me Connect. Todos os empreendedores que estão lá cadastrados já fazem parte de uma comunidade no qual a gente vai ter aulas. Inclusive, tu é uma das convidadas a dar aulas sobre recursos humanos, sobre todas essas questões. A gente vai dar várias aulas sobre gestão dentro dessa comunidade. E mais ainda, Débora, essa comunidade é para fazer negócio entre si, é um network. Porque a gente entende que os empreendedores estando no mesmo ambiente e a partir desse ambiente, ele entendendo que tem outros ali que podem ajudar eles, por que não fazer negócio? E é uma forma deles, através desse negócio, pagarem a própria plataforma. Sim. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Tá na hora da gente trabalhar a questão da comunidade, mas não ser proprietário da comunidade. A gente não quer ganhar dinheiro com a comunidade. A gente quer que a comunidade gere dinheiro entre elas. Sim. Porque ao gerar dinheiro entre elas... Marketplace. É tipo um marketplace gratuito, tu entendeu? Vai estar lá. A ideia é ter todo mundo dentro de um ambiente geral de comunidade e ter órbitas órbitas de especialista em RH, órbita de especialista em contabilidade, porque aí tu vai direcionar o teu pedido para aquelas órbitas no qual as pessoas têm seus negócios ali dentro. Então isso é de extrema importância, porque tu ter um negócio que tu ajude os outros a gerar outros negócios, ele se torna de extrema importância e ele cumpre o papel social e econômico. É o jogo do ganha-ganha, né? Isso aí. O jogo do ganha-ganha. Gente, meninos, infelizmente a gente está finalizando. E o que eu preciso que vocês façam? Deixa uma mensagem para nós empreendedores, eu me incluo porque eu estou há 1 ano e meio só empreendendo, né? Eu saí de 30 de CLT. Deixa uma mensagem para nós empreendedores e as redes sociais de vocês, a rede social da Me Connect, como que a gente faz para encontrar. Eu vou colocar o QR Code depois da Me Connect para vocês acessarem os 45 dias gratuitos, lembra, né? Então, assim, o que vocês têm de mensagem para nós empreendedores de todo o Brasil? Bom, a minha mensagem é assim, quem falar que empreender é fácil, não é fácil, gente. Eu e o Nelson, a gente não é irmão de sangue, mas a gente irmão de alma. Irmão de alma, exatamente. E empreender e tu ter uma sociedade é igual ao casamento, né? Então eu e o Nelson, a gente está aí quase 30 anos juntos. E uma frase que eu sempre deixo, porque a gente passou muitos altos e baixos, né? E empreender não é fácil. Então, assim, gente, tem dias que tu tá lá em cima, tem dias que os negócios tá ruim, mas tu tem que acordar sempre com o pensamento seguinte, não desistir, né? E a frase que eu deixo, assim, é uma frase que eu acho muito legal, que eu falo pro Nelson, às vezes, ele fica meio assim, era um pouquinho forte, é do filme aquele, os Bad Boys aquele. Andamos juntos, morremos juntos. Então não adianta na hora da dificuldade tu querer te separar, né? Exatamente. Então dificuldades vai existir sempre e agora com essa nova sociedade, o Hugo junto, ele vai fazer parte. Andamos juntos, morremos juntos. Eu acho que é isso. Forte, hein? Forte, hein? Eu junto. Vamos lá, Hugo, qual é a sua mensagem pra gente? Sempre sirva as pessoas. Sirva, se doa, ajuda, para depois você ser servido, ser ajudado. E invista no seu bíblico futuro. Isso, né? E assim, não tem como a gente colher sem plantar, né? Não, isso eu levo para minha vida. Eu faço o tempo inteiro. E faz mesmo, viu, gente? Que eu conheço, ele faz mesmo. Todos aqui. Por isso que estamos juntos, né? É isso aí. Porque o propósito é o mesmo. E a ideia da Me Connect foi ajudar os pequenos, né, os microempreendedores,
E isso mexeu muito comigo. Sim. Quando eles me convidaram para fazer parte do time. E eu só tenho que agradecer a eles, agradecer a você. E, galera, QR Code aqui na tela, vai lá. Vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Investimento, não pensa que é um investimento. Não, pensa que é um investimento. Invista no seu futuro. Acesse ali. Boa. Pô, depois de ouvir tudo isso, né? O Cristiano é o rei do cão de guerra mesmo. O Hugo, ele traz essa mensagem do network que eu acho sempre que é importante, sirva, né? Isso é um princípio básico, acho que para qualquer tipo de negócio. Mas eu gosto de usar aquela frase tradicional, a Débora já ouviu 1 milhão de vezes, as pessoas ouvem. Empreendedores, tenham atitude para começar as coisas. Gente, só a partir de uma atitude é que a gente faz a construção de tudo aquilo que a gente quer. Tenham disciplina para continuar. Nem todos os dias a gente está afim de levantar da cama. Nem todos os dias a gente está animado, mas a gente tem que fazer. E a disciplina me ajuda nisso. Tenha consistência para gerar resultado. Não é um jogo de curto prazo, é um jogo de médio e longo prazo. Então tenha atitude para começar qualquer coisa, disciplina para continuar e consistência para gerar resultado. Eu tenho certeza absoluta que na vida pessoal e na vida profissional de vocês, isso dá certo. Eu estou 25 anos empreendendo e sempre usei isso como meu mantra, sempre usei isso na minha vida e tenho tido sucesso naquilo que eu me determinei ter. Minha rede social é @onelsonnaibert, né? Instagram. O Instagram da MeConnect é @MeConnectBR. Vocês vão encontrar lá MeConnect tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Ok. Tá bom, Débora? Obrigado, hein? Obrigado. Minha rede social. @Hugo César com Z Santos. Tudo junto. @Hugo César Santos. A minha também tá lá, tá aberta agora, né? Abri. Foi uma luta, hein, gente? Uma luta. Então, Essa vamos lá, rede social está aberta. A minha rede social é @Cristiano Naibert, né? Então sigam lá e que a gente sempre tem alguma coisa nova lá para disponibilizar para vocês e aprender junto com vocês. E o meu é Instagram, @Débora Gianotto, LinkedIn, @Débora Gianotto também, e me siga no YouTube. Clica lá, me siga, aperta o sininho, ativa, por quê? Quanto mais curtidas eu tiver, mais seguidores eu tiver, maior o YouTube vai entregar o conteúdo para as pessoas que vão entender que é um conteúdo bastante interessante e é bom para todo mundo. E também me siga a Gestão Sem Crise em qualquer plataforma de streaming, seja ela qual você siga, porque eu estou em todas. E essa foi uma Gestão Sem Crise com Débora Gianotto e os meus convidados da MeConnect.